Você não vai acreditar no que acabou de acontecer nos bastidores do Flamengo. A situação, que já estava tensa, agora chegou ao limite máximo. A diretoria rubro-negra tomou uma decisão drástica, que pode mudar completamente os rumos do clube para 2026. Houve um momento em que a negociação atingiu um ponto de não retorno. A paciência da diretoria chegou ao fim. E agora, Felipe Luiz e Jorge Mendes têm apenas horas para tomar uma decisão que pode definir o futuro de todos os envolvidos. Mas calma, porque o que você vai ouvir a seguir vai te deixar chocado, tenso e ao mesmo tempo entendendo que o Flamengo está fazendo o que precisa ser feito para manter sua dignidade institucional. É algo que mostra que o clube não se ajoelha para ninguém, que o Mengão tem limites e que, mesmo amando Felipe Luiz, a instituição está acima de qualquer indivíduo. Então, se você acha que a renovação de Felipe Luiz era certa, prepare-se, pois as próximas informações têm tudo para virar o jogo completamente e mostrar que o Flamengo pode estar a horas de uma mudança radical no comando técnico. Se você ama o Flamengo, se quer receber em primeira mão todas as notícias do Flamengo, já se inscreve agora e ativa o sino das notificações. Aqui você sempre vai ouvir o que ninguém mais tem coragem de contar. Só assim você não perde nenhuma bomba do Mengão, ainda mais em momentos decisivos como esse. Voltando ao cenário que está deixando a nação em alerta vermelho, a informação que acabou de vazar dos Nos Autocities bastidores é devastadora. O Flamengo deu um prazo até amanhã, domingo, para Jorge Mendes resolver a situação da renovação de Felipe Luiz. Ou o agente cede, ou o Flamengo botará um ponto final na negociação e partirá na busca de um novo treinador. Isso mesmo que você ouviu. Ultimato. Prazo final. Agora ou nunca. Notícias do Flamengo explodiram como uma bomba nas redes sociais. A torcida está em choque, dividida entre quem apoia a postura firme da diretoria e quem acha que o clube deveria ceder para manter Felipe Luiz. E olha, torcedor, isso não é blefe, isso não é estratégia de negociação. A diretoria do Flamengo chegou ao limite e está disposta a seguir em frente sem Felipe Luiz, se for necessário. E vamos entender a posição da diretoria do Flamengo, porque as notícias do Flamengo revelam exatamente o que BAP e José Botto estão pensando. A diretoria entende que já esticou a corda o máximo possível, já fez concessões, já negociou, já tentou encontrar um meio termo. Mas a visão dos dirigentes é clara e direta. Felipe Luiz é sim a prioridade, mas também não dá para atender a todos os caprichos e se ajoelhar para um profissional. Notícias do Flamengo destacam que essa fala resume perfeitamente o sentimento da diretoria. Eles querem Felipe Luiz, valorizam o trabalho dele, reconhecem os títulos conquistados, mas o Flamengo é maior do que qualquer indivíduo. A crença da diretoria é que, para sua relação continuar, a outra parte também precisa ceder. E até o momento, segundo as notícias do Flamengo, isso não aconteceu. E agora vamos falar sobre as exigências que Jorge Mendes está fazendo, porque elas são o centro dessa crise toda. Notícias do Flamengo revelam os detalhes completos da pedida do empresário: 5 milhões de euros por ano. Aproximadamente 32 milhões, valor líquido, sem imposto. Ou seja, o clube pagando todos os tributos, bônus por títulos, multa rescisória com montante baixo. Você entendeu a gravidade disso? Não é só o salário de 5 milhões de euros, é 5 milhões de euros líquidos, o que significa que o Flamengo teria que pagar muito mais quando se somam os impostos. E tem mais, multa rescisória baixa, o que facilitaria a saída de Felipe Luiz caso surgisse proposta europeia. Ou seja, o Flamengo investiria pesado em um técnico que poderia sair facilmente. Notícias do Flamengo apontam que a diretoria considera essas exigências exorbitantes e fora da realidade do mercado. E aqui vem um argumento decisivo da diretoria do Flamengo. O entendimento é que nem na Europa ele ganharia esta quantia, não neste estágio de sua carreira. Isso é importante. A diretoria está dizendo que até na Europa, onde os salários são muito maiores, Felipe Luiz não conseguiria ganhar 5 milhões de euros líquidos por ano, neste momento da carreira. Ele é um técnico promissor? Sim. Conquistou 5 títulos em meia temporada? Sim. Tem potencial para trabalhar na Europa? Sim. Mas será que ele já tem o currículo para ganhar como um técnico top europeu? A diretoria do Flamengo acha que não. Notícias do Flamengo destacam que técnicos com muito mais experiência na Europa ganham menos do que o que Jorge Mendes está pedindo para Felipe Luiz. E agora vem a informação que está deixando todo mundo em choque. O Flamengo já acertou bases salariais com Arthur Jorge, atualmente no Al Rayyan, do Catar. Arthur Jorge é um treinador português, experiente, que trabalhou no Braga, Portugal, e está atualmente no futebol árabe. Notícias do Flamengo revelam que o treinador português sinalizou positivamente. Ele está aguardando um desfecho das negociações com Felipe Luiz. As bases salariais já estão acertadas, ou seja, não é blefe, não é ameaça vazia. O Flamengo tem uma alternativa concreta, viável e que já está praticamente acertada. Se amanhã, domingo, Jorge Mendes não ceder, o Flamengo liga para Arthur Jorge e diz: "Você é o novo técnico do Flamengo." E olha a pressão que isso coloca em Felipe Luiz e
Jorge Mendes. Eles têm até domingo, menos de 24 horas para tomar uma decisão que pode mudar tudo. Ou eles cedem nas exigências e Filipe Luís continua no Flamengo com um salário justo, ou eles mantêm as exigências e Filipe Luís perde a oportunidade de continuar no clube que o fez campeão de tudo. Notícias do Flamengo indicam que a diretoria está séria. Não é estratégia de negociação, não é tentativa de pressionar. É uma decisão real, ou cede ou acaba. E como Filipe Luís está vendo tudo isso? A Cites Tun. Notícias do Flamengo indicam que o técnico está em uma situação delicada. Por um lado, ele quer ficar no Flamengo, gosta do clube, tem uma conexão com o elenco e com a torcida. Por outro lado, ele tem Jorge Mendes como empresário, um dos mais poderosos do futebol mundial, que está pressionando por valores altos e condições favoráveis. Filipe Luís está no meio dessa queda de braço e agora precisa decidir. Vale a pena arriscar perder o Flamengo por causa das exigências do empresário? Notícias do Botojus Flamengo apontam que nas próximas horas teremos a resposta. E aqui é onde as notícias do Flamengo mostram algo fundamental sobre a postura da diretoria. O Flamengo não está disposto a se ajoelhar, não está disposto a pagar qualquer preço, não está disposto a aceitar todas as exigências, porque o clube entende que precisa manter sua dignidade institucional. Precisa mostrar que o Flamengo é maior do que qualquer técnico, qualquer jogador, qualquer empresário. Se o clube ceder a todas as exigências de Jorge Mendes, isso criaria um precedente perigoso. Outros empresários viriam com exigências absurdas, sabendo que o Flamengo cede sob pressão. E a diretoria não quer isso. Quer manter o respeito, quer manter o poder de negociação, quer mostrar que o Flamengo negocia de igual para igual, mas não se ajoelha. E a nação rubro-negra? Como está vendo essa situação extrema? Nas redes sociais, notícias do Flamengo mostram uma torcida dividida. Grupo 1 apoia a diretoria. Correto, o Flamengo não. Pode se ajoelhar para Jorge Mendes. 5 milhões de euros. Líquidos é absurdo. Nem na Europa ele ganharia isso. A diretoria está certa em colocar limites. Grupo 2 quer que cedam para manter Filipe. Paga o que for necessário. Filipe Luís vale cada centavo. Ele conquistou 5 títulos em meia temporada. Merece sim. Trocar Filipe Luís por Arthur Jorge seria um erro gigantesco. Grupo 3 está no meio termo. Entendo os dois lados. É uma situação difícil. Espero que entrem em acordo. Seria melhor para todos. Notícias do Flamengo indicam que essa divisão na torcida mostra o quão complexa é a situação. Mas vamos falar sobre o plano B, porque é importante conhecer quem pode ser o próximo técnico do Flamengo. Arthur Jorge é um treinador português de 53 anos, com experiência em clubes como Braga, Portugal, onde teve bons resultados, Al Rayyan, Catar, clube onde está atualmente. Notícias do Flamengo destacam que ele tem um perfil tático consistente, com experiência em gestão de elenco e já trabalhou em competições europeias. Mas a pergunta que todo mundo está fazendo é: ele seria melhor ou pior que Filipe Luís? A resposta honesta é: não sabemos. Filipe Luís conquistou tudo em meia temporada. Tem uma conexão especial com o elenco. Arthur Jorge seria uma aposta. E vamos falar dos riscos de trocar Filipe Luís por Arthur Jorge. Risco 1. Perder a identidade de jogo. Filipe Luís construiu um estilo claro, uma identidade reconhecível. Trocar de técnico significa recomeçar esse processo. Risco 2. Relação com o elenco. Os jogadores amam Filipe Luís. Ele tem o respeito do vestiário. Um técnico novo teria que conquistar isso. Risco 3. Adaptação. Arthur Jorge não conhece o futebol brasileiro, não conhece os adversários, precisaria de um tempo de adaptação. Risco 4. Resultados imediatos. O Flamengo precisa de resultados desde o início de 2026. Não dá para ter uma fase de transição longa. Notícias do Flamengo indicam que a diretoria está ciente de todos esses riscos, mas acredita que manter a dignidade institucional é mais importante. E do lado de Jorge Mendes, qual é a estratégia dele? Jorge Mendes é um dos empresários mais poderosos do futebol mundial. Ele representa Cristiano Ronaldo, José Mourinho e dezenas de outros grandes nomes. Ele está acostumado a negociar com gigantes europeus, a conseguir contratos milionários, a impor condições. Mas o Flamengo não é um clube qualquer. É um gigante sul-americano que está aprendendo a dizer não quando necessário. Notícias do Flamengo indicam que Jorge Mendes pode estar calculando: será que vale a pena arriscar perder o Flamengo? Será que Filipe Luís vai conseguir outra oportunidade tão boa quanto essa? E a resposta pode ser não. O Flamengo é o melhor lugar para Filipe Luís neste momento da carreira dele. E tem outro fator importante: o tempo. O Campeonato Carioca começa em breve. A pré-temporada precisa ser organizada, contratações precisam ser definidas. O Flamengo não pode ficar nessa indefinição por muito tempo. Precisa de um técnico confirmado para planejar a temporada. É por isso que a diretoria deu o prazo até domingo, porque depois disso seria tarde demais para uma transição tranquila. Notícias do Flamengo apontam que José Boto e Bapi querem resolver isso de uma vez por todas, seja com Filipe Luís,
seja com Arthur Jorge. E aqui vem algo que poucos estão comentando, mas que é crucial. Se o Flamengo ceder a todas as exigências de Jorge Mendes, isso criará um precedente. Quando o próximo jogador ou técnico vier negociar renovação, o empresário vai dizer: vocês cederam para Felipe Luiz, então tem que ceder para meu cliente também. E aí o Flamengo perde completamente o controle das negociações, vira refém dos empresários e a folha salarial explode. Notícias do Flamengo destacam que a diretoria está pensando no longo prazo, não só na decisão de agora. Então, torcedor, quais são os cenários possíveis para as próximas horas? Cenário 1. Jorge Mendes cede. Ele aceita reduzir as exigências. Felipe Luiz renova com um salário justo e todos ficam felizes. Cenário 2. Jorge Mendes não cede. A negociação acaba, o Flamengo anuncia Arthur Jorge como novo técnico e Felipe Luiz fica livre no mercado. Cenário 3. Acordo intermediário. As duas partes fazem concessões mútuas, chegam a um meio termo e Felipe Luiz fica com condições melhores, mas não todas as exigências atendidas. Notícias do Flamengo indicam que até domingo à noite teremos a resposta definitiva. E qual é a mensagem que a diretoria do Flamengo está mandando com esse ultimato? Nós queremos você, mas não a qualquer custo. O Flamengo é uma instituição, não se ajoelha para ninguém. Se você valoriza estar aqui, precisa ser razoável nas exigências. É uma mensagem clara, firme e que mostra respeito próprio. Notícias do Flamengo destacam que essa postura está sendo elogiada por muitos torcedores que cansaram de ver o clube sendo refém de empresários e jogadores. E a imprensa, como está cobrindo essa situação? Notícias do Flamengo indicam que os principais veículos estão divididos. Alguns apoiam a postura da diretoria, outros acham que o clube deveria ceder para manter o técnico campeão. Mas o fato é que essa história está dando o que falar. Está nas manchetes, está sendo debatida em programas esportivos, está agitando o mercado. E independente do desfecho, já ficou claro que o Flamengo de 2026 não é mais aquele clube que aceitava tudo calado. Então, torcedor, você que acompanha cada notícia do Flamengo, cada movimento dos bastidores, cada negociação que pode mudar os rumos do clube, fique atento. Nas próximas horas, saberemos se Felipe Luiz continuará no Flamengo ou se Arthur Jorge será o novo comandante do Mengão. É um momento decisivo, histórico, que vai definir não só quem será o técnico, mas também que tipo de clube o Flamengo quer ser. Um que se ajoelha para empresários ou um que mantém sua dignidade institucional. As notícias do Flamengo seguem vivas, pulsando forte no coração de cada apaixonado pelo maior do mundo. E para você não perder absolutamente nada, já deixa ativado o alerta, porque até domingo teremos a definição. Jorge Mendes tem um prazo, Felipe Luiz tem uma escolha. E o Flamengo tem um plano B pronto. Porque se existe uma verdade no futebol, é que o Flamengo é maior do que qualquer indivíduo. E as notícias do Flamengo seguem vivas, prontas para iluminar o desfecho dessa novela que pode mudar tudo. Fica ligado, nação. As próximas horas serão decisivas e o Flamengo vai mostrar que não se ajoelha para ninguém. E aí, torcedor, de que lado você está? Acha que a diretoria está certa em dar o ultimato? Ou acha que deveria ceder para manter Felipe Luiz? Jorge Mendes vai recuar ou vai deixar a negociação acabar? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino, curte o vídeo e compartilha com toda a nação. Porque aqui é notícia do Flamengo, 24 horas, sem filtro, sem censura e com o compromisso de contar tudo nos momentos mais decisivos. Flamengo, Felipe Luiz, Jorge Mendes, notícias do Flamengo, Mengão, nação rubro-negra, ultimato, Arthur Jorge, crise técnica.